Olá, aqui quem fala é Patrícia Roberta e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui uma palavra que o Senhor tem ministrado fortemente no meu coração. Nós vamos falar aqui sobre uma vida de louvor e adoração. Normalmente quando se fala de louvor e adoração, nós logo nos lembramos dos ministros que cantam, que tocam, que dançam na plataforma, na igreja. Nós logo lembramos daquele que tem um talento musical. Mas só que a palavra de Deus não fala que os afinados devem louvar ao Senhor, ou que aqueles que sabem tocar um instrumento devem louvar ao Senhor. A palavra manda que os retos louvem ao Senhor. Então, com isso, nós entendemos que louvor e adoração é para a igreja, é um papel da igreja, é um papel daqueles que conhecem ao Senhor, é um dever daqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor. O que precisamos entender é que louvor é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E lá no Salmo 104, 33, fala que nós devemos louvar ao Senhor enquanto nós existirmos. Então precisamos fazer da nossa vida uma expressão de louvor a Deus. E expressão fala de uma atitude. Eu preciso me expressar, eu preciso falar, eu preciso me mover em louvor ao Senhor. A palavra traduzida para louvor no Antigo Testamento é halal, que significa produzir um som claro, gabar-se, celebrar, elogiar com grande entusiasmo, gloriar-se, celebração de gratidão. Então, o louvor é algo que tem que ser feito, é uma ação, é algo que tem que ser expresso. Não tem como nós louvarmos ao Senhor sem abrirmos a nossa boca, sem nos expressarmos. Agora, outra coisa que nós precisamos entender é que o louvor e a adoração é uma resposta do interior do homem à revelação de quem Deus é. E eu me lembro lá de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 8, quando os anjos, os seres viventes, aqueles seres viventes cheios de olhos, que estavam diante do trono, eles olham para Jesus, eles olham para o Cristo glorificado e eles falam santo. Então, com isso, nós podemos entender que quando eles veem a glória de Deus, quando eles veem quem é Deus, quando eles veem Jesus ali glorificado no seu trono, a resposta é santo. É o que eles entendem de Deus naquele momento, é santo. Então, com isso nós podemos entender que Cristo, que o Senhor vai se revelar a nós à medida que nós olhamos para Ele. E como é que nós vamos olhar para Ele? Através de relacionamento com o Senhor. Vida devocional, leitura da palavra, oração, busca, louvando a Ele todos os dias com as nossas palavras, à medida que Ele se revela. A nossa resposta a essa revelação de Deus é louvor, é adoração, é gratidão, são palavras que exaltam o nome do Senhor. É algo que é natural. À medida que Ele se mostra, eu admiro e eu louvo. Então, nós podemos entender que louvor e adoração é algo que nós fazemos, é algo que envolve a nossa emoção. A palavra de Deus também fala que tudo que há em mim, louve ao Senhor. Tudo que há em mim, exalte ao Senhor. As minhas emoções, as minhas mãos, a minha voz, a minha forma de viver, tudo que há em mim, louve ao Senhor. Nós precisamos compreender isso todos os dias. E a própria palavra de Deus, ela nos dá razões para louvar ao Senhor. Você pode olhar para mim hoje e falar assim, mas eu não tenho razão para louvar ao Senhor, não. Minha vida não está boa, as coisas não estão indo muito bem. Mas a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela te dá motivos, razões
para louvar ao Senhor. A palavra de Deus também ela fala para nós cantarmos louvores com entendimento. Lá no Salmo 47:7 fala isso. Para nós cantarmos louvores com entendimento. Nós precisamos saber a razão por que estamos louvando. Nós precisamos entender quem é Deus para que possamos louvá-lo verdadeiramente. E nós vamos conhecer o Senhor aonde? Através da palavra, através da Bíblia. E eu vou citar aqui algumas razões que a própria palavra me dá para louvar o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu vou falar é por quem Ele é. Quem é Deus? É na revelação de quem Deus é que eu vou saber, eu vou entender que eu preciso louvar. Quando eu entendo que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é autoridade suprema, eu vou louvar ao Senhor. Isso nós podemos entender claramente lá no Salmo 149, no versículo 1. O Salmo 48:1 também diz, e também o Salmo 96:4 fala que Ele é grande, que Ele é muito digno de louvor. Quando nós entendemos essa grandeza de Deus, a nossa reação é louvar ao Senhor. Outra coisa que a própria palavra me disse, um motivo que a Bíblia me dá para louvar ao Senhor, é porque louvar a Deus o glorifica. Parece até redundante, né? Louvar a Deus o glorifica. Mas a palavra me diz isso lá no Salmo 50:23, de que quando eu louvo ao Senhor, eu estou glorificando, eu estou colocando Ele muito alto, muito acima, eu estou engrandecendo o seu nome, eu estou glorificando ao Senhor. E uma coisa muito interessante que a palavra de Deus também me fala, que é um dos motivos porque eu devo louvar ao Senhor, é porque a palavra de Deus, ela me ordena. Quando a palavra de Deus fala várias vezes lá no livro de Salmo, louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome, bendizei ao Senhor, louvai ao Senhor todas as terras, louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos, louvai ao Senhor conforme a sua grandeza, louvai ao Senhor. Nós precisamos entender que esse louvai ao Senhor, ele é uma ordem, ele é um mandamento. O Senhor não está nos sugerindo que devemos louvar ao Senhor. O Senhor não está nos falando assim, aqueles que se sentirem à vontade, louvem ao Senhor. Não é isso, a palavra está nos ordenando, é um mandamento, louvai, é imperativo, é algo que precisamos fazer, porque a palavra nos ordena. É interessante nós entendermos que somente no livro de Salmos, usando essa palavra, louvai, fora as outras palavras que têm o mesmo sentido, nós temos 47 versículos no livro de Salmo que fala assim, louvai, louvai ao Senhor. Queridos, nós precisamos entender que é um mandamento. Se você acha que você não tem motivos para louvar, você vai ter que louvar, sabe por quê? Porque Ele nos ordena, porque é uma ordem, Ele nos manda, Ele nos convoca, Ele nos diz isso várias vezes, louvai ao Senhor. Outro motivo que a palavra de Deus me dá para louvar ao Senhor é pelos seus benefícios. Queridos, se nós formos olhar os benefícios que o Senhor tem feito a nós, os livramentos que Ele tem nos dado, sabe, queridos, quantas coisas Ele tem feito por nós, o pão de cada dia que não tem faltado, a roupa que nós vestimos, a nossa saúde, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos aprender a louvá-lo pelos seus benefícios. Vamos louvar por sua bondade. Vamos louvar pelos seus atos poderosos. Vamos louvar porque Ele é digno. Vamos louvar porque louvá-lo engrandece a Deus. É muito lindo tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito do louvor. E é isso que eu queria que vocês entendessem aqui, que o louvor é para todos, é para a igreja, é para os santos. E um texto que eu acho assim maravilhoso, muito lindo, é lá no Salmo 33:1, que fala que o louvor
ele é apropriado aos retos. O louvor, ele é apropriado. Tem traduções que falam que o louvor, ele fica bem aos retos. Ele combina com os retos. É algo que quando eu faço, cai bem para mim. É como se eu olhasse para uma pessoa que está muito bem vestida, com uma roupa, com uma cor que combina muito bem com ela. Eu falo com ela assim, olha, nossa, você ficou tão bem com essa roupa, combinou tanto com você, te vestiu tão bem. E o louvor para os santos, para aqueles que creem em Deus, fica bem, é apropriado. A palavra traduzida para apropriado significa próprio, certo, adequado, conveniente, digno, condizente. Combina, tem tudo a ver. Deus, ele diz também que as vestes de louvor, elas são realmente adequadas. Queridos, que coisa maravilhosa. É como se quando nós louvamos ao Senhor, nós nos tornamos pessoas mais bonitas, nós nos tornamos pessoas que têm um semblante que agrada a Deus. Nós olhamos para uma pessoa louvando ao Senhor, aquilo combina, cai bem, veste bem, tem tudo a ver com aquela pessoa. E isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Eu vou falar mais um motivo que a Bíblia nos dá para louvarmos. Sabe qual é? Deus, ele habita nos louvores do seu povo. Isso nós podemos ler lá no Salmo 22:3. Deus, ele habita nos louvores do seu povo. Então eu posso dizer, meu querido, que se você desenvolver uma vida de louvor e de adoração a Deus, ele vai estar. Ele vai estar, porque habitar fala de morar. Habitar fala de estar confortável. Habitar fala de um lugar que é bom estar, que é gostoso estar, que eu me sinto à vontade. E a Bíblia fala que Deus, ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então, se você quer estar cheio de Deus, se você quer sentir a presença de Deus a todo instante, cultive uma vida de louvor e adoração. Podemos nos cercar da presença de Deus, cultivando uma vida de atitudes de louvor. Ficaremos mais conscientes da sua presença do que dos problemas. Nós precisamos cultivar essa vida de louvor, porque a presença de Deus, ela vai inundar. Eu queria te desafiar a encher a sua casa de louvores a Deus, a encher o seu trabalho de louvores a Deus. Eu não estou falando para você ficar cantando a todo tempo. Não, é ter um coração grato a Deus, é perceber a fidelidade de Deus a todo instante e louvá-lo por isso, e colocar palavras de louvor e adoração nos seus lábios, porque Ele habita em meio aos louvores. É interessante que eu li lá no livro livro da Darlene Zschech, e ela fala que ele habita em meio aos louvores, e quando ele habita, ele traz consigo o seu amor, a sua cura, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Ele traz consigo tudo que ele é, ele traz consigo tudo que ele tem. Então, por que não cultivar uma vida de louvor, de adoração, uma vida que exalta o nome do Senhor, uma vida que engrandece o nome do Senhor, porque ele habita, e quando ele vem com tudo que ele é. Ele traz consigo tudo que ele tem. Ele traz consigo a vida dele. E essa vida, ela nos preenche. Ela enche o nosso ser. Queria te abençoar nesse dia, né? E que você possa cultivar essa vida de louvor e adoração ao Senhor. Ele quer habitar. Ele quer estar com você. Ele entende que fica bem
para você, servo de Deus, louvá-lo. Fica bem para você estar diante dele com louvores, com adoração nos seus lábios. E ele quer isso de nós, porque quando nós cultivamos essa vida, nós atraímos a sua presença. E essa palavra que eu queria deixar com vocês aqui. Deus abençoe vocês.